Além de ser conhecido no mundo inteiro pelo seu futebol, Garrincha foi um homem que marcou a história do nosso país. E você já parou para pensar como viveu essa celebridade do futebol? Nesse vídeo você vai descobrir como foi a vida de Garrincha. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Nascido em outubro de 1933 no município de Magé, no estado do Rio de Janeiro, Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, foi considerado um dos maiores dribladores da história do futebol. Veio de origem humilde, com 15 irmãos na família e ganhou o apelido de Garrincha de uma das irmãs devido a um passarinho com o mesmo nome muito encontrado na região em que moravam. Aos 14 anos, Manuel jogava amadoramente pelo Esporte Clube Pau Grande, do bairro em que vivia, e dividia seu tempo entre o futebol e a fábrica têxtil em que trabalhava. Porém, não teve muitas oportunidades no time, então procurou o Clube Serrano, onde jogou por cerca de 1 ano como ponta-direita. Devido à sua distrofia física, pernas que tinham cerca de 6 centímetros de diferença e eram ambas tortas para o lado esquerdo, todos pensavam que ele não seria um bom jogador e ele chegou a ser rejeitado pelo Vasco da Gama e São Cristóvão. Em 1953, quando fez teste para jogar no clube carioca Botafogo, sua estrela começou a brilhar. O garoto foi logo colocado para jogar no time profissional, mas só 4 anos depois conquistou seu primeiro título relevante, o Campeonato Carioca de 1957, marcando 20 gols em 26 jogos. A seleção brasileira vinha para a Copa do Mundo de 1958, ano em que a disputa aconteceu na Suécia, sem nenhuma taça até o momento. E a boa fase de Garrincha foi suficiente para convencer o técnico a convocá-lo. O anjo de pernas tortas, como ficou conhecido, não foi titular nos 2 primeiros jogos, já que a comissão técnica o considerava de certa forma irresponsável. Porém, ao lado de grandes nomes como Didi e Zagallo, conquistaram o primeiro título de campeonato mundial do seu país. Nesse momento, nascia a dupla Pelé e Garrincha. Durante a Copa do Mundo do Chile, em 1964, com a contusão de Pelé no segundo jogo que o fez ficar fora de todo o torneio, Manuel desempenhou um papel de líder, virou sério e não brincava. Além de sair com o título, foi eleito o melhor do torneio e deixou na história sua marca, conhecida como a Copa de Garrincha. Durante o tempo em que defendeu o Botafogo, correspondentes à maior parte de sua carreira, ele venceu o Campeonato Carioca 3 vezes e 2 torneios Rio-São Paulo. Fez 245 gols em 612 partidas e se tornou o ídolo do clube, saindo apenas em 1965, após 12 anos de história. Em março de 1966, acertou sua contratação com o Corinthians, mas não obteve sucesso no timão e acabou indo para a Portuguesa Santista, 1 ano depois. No mesmo ano de 66, durante a sua terceira participação em Copas do Mundo, o jogador estava claramente fora de forma, com uma lesão no joelho que atrapalhava seu desempenho. Além disso, os adversários usavam da agressão para parar o craque, dificultando mais ainda seu trabalho. Nesse ano, o Brasil deu adeus à competição no primeiro turno. Em 1968, foi para o Fortaleza e passou pelo Flamengo em 1969. Também jogou pelo Olaria, mas já estava longe do seu auge. O jogador disputou um amistoso pelo Vasco, mas sua contratação não foi feita pela sua má condição física. Disputou alguns amistosos nos anos seguintes, mas já estava em declínio. A carreira profissional de Garrincha como jogador de futebol durou até 1972. Vida pessoal. A vida de jogadores de futebol do século XX era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Durante a Copa de 1962, durante a disputa entre Brasil e Inglaterra, uma invasão aconteceu no gramado do estádio Sausalito,
um cachorro driblou todos os jogadores que se aproximaram para tentar tirá-lo do campo. No fim do jogo, Garrincha levou o animal para sua casa, afinal não era qualquer um que conseguia driblar o rei dos dribles, e mais tarde batizou-o de Bi, em homenagem ao bicampeonato conquistado. Porém, o sucesso e carisma de Garrincha no campo de futebol contrastava fortemente com a sua vida pessoal. Seu primeiro casamento foi com a Nair Marques, que namorou na adolescência e teve 8 filhas. Durante esse período, o jogador teve um filho sueco, fruto de uma traição durante uma excursão do Botafogo à Europa em 1959. Se separou em 1963, mesmo ano em que assumiu seu relacionamento com Elza Soares, com quem estava desde 1962, enquanto ainda era casado. Decidiu deixar a esposa para ficar com a cantora e começaram a morar juntos em 1966. Em 1969, o carro de Garrincha, que estava alcoolizado, sofreu um grave acidente na rodovia Presidente Dutra. Dona Josefa, mãe de Elza, foi arremessada para fora e morreu na hora. O casal teve um único filho em 1976, apelidado de Garrinchinha, que faleceu aos 9 anos em um acidente de carro. Manteve um relacionamento extraconjugal com Iraci Maria da Silva, da mesma cidade em que nasceu, e teve 2 filhos, Márcia e Manuel, conhecido como Neném Garrincha, que chegou a jogar na base do Fluminense e faleceu em 1992, também por acidente de carro. Aos 16 anos de um relacionamento conturbado, regado de ciúmes, traições, agressões e humilhações, a que Elza era submetida, a união terminou em 1982. Ao todo, Garrincha teve pelo menos 14 filhos. Em 1981, em uma entrevista feita para a ESPN, Garrincha explicou que, ao encerrar a carreira, diversas pessoas próximas desapareceram do seu convívio. O craque, que havia sido apresentado para o álcool desde praticamente ao nascer, quando sua família o alimentava com uma mamadeira contendo cachaça, foi estimulado desde cedo a beber e, durante muitos anos, isso não foi problema. Conviveu com excesso de ingestão de álcool ao longo de sua vida, principalmente cachaça. O seu gosto pela bebida era tão conhecido que algumas marcas traziam seu nome, até que por volta dos 30 e poucos anos, Manuel já estava dependente. Em 82, ele havia sido hospitalizado 8 vezes e estava arruinado física e mentalmente. Seus últimos anos foram infelizes e obscuros. Ele parecia se tornado um herói esquecido. Após uma série de problemas financeiros e conjugais, Garrincha faleceu aos 49 anos em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática em coma alcoólico no Rio de Janeiro. Em sua procissão realizada do Maracanã até o Pau Grande, atraiu milhões de fãs, amigos e ex-jogadores para prestar homenagem. O jogador foi velado no caixão sobre a bandeira do Botafogo. Homenagem. Na década de 80, o então estádio Governador Hélio Prates da Silveira, localizado em Brasília, no Distrito Federal, foi renomeado em homenagem ao anjo de pernas tortas que tinha falecido, chamando-se assim Estádio Mané Garrincha, ou Arena BRB Mané Garrincha, com a capacidade de até 72 mil pessoas. Em 2021, o Botafogo lançou uma camisa especial em homenagem aos 88 anos que Garrincha comemoraria. Com as tradicionais listras pretas e brancas na vertical, a camisa possuía um detalhe diferente e bastante perceptível. Assim como as pernas do ídolo, a camisa tinha as listras tortas do meio para baixo. Também foi lançada pelo clube outra camisa estilo retrô de número 7, com o nome de Garrincha no peito, para venda no valor de R$ 159. O jogador também recebeu outras homenagens, como o poema de Vinícius de Moraes, O Anjo de Pernas Tortas, os versos de Drummond de Andrade, o documentário de Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, a Alegria do Povo, e a biografia Estrela Solitária, de Rui Castro. Mansões. Durante o período da ditadura militar, que aconteceu entre os anos de 1964 até 1985, Elza e Garrincha moravam no bairro Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A cantora contou em entrevistas que sua residência com o marido foi metralhada, chegando a destruir um piano de cauda que possuía em sua sala. Não se tem registros da casa, mas o bairro é de classe média alta e alta,
Então, imaginamos que para a época deveria ser um belo imóvel. Já em 2015 foi anunciado a venda pela família do jogador uma casa em que Garrincha teria morado no final da década de 50. De acordo com as informações dadas, ele teria ganhado a propriedade de uma fábrica da região após ganhar a Copa de 1958, porém, o presente teria vindo sem a escritura do imóvel, só de boca. Quando a fábrica faliu, Garrincha já havia morrido e seu genro teria comprado a casa. A família tentou patrocínio para transformar o local em uma homenagem, mas infelizmente não conseguiu. E por isso, o imóvel com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e espaço comercial, onde funcionava uma lanchonete, foi à venda na OLX por R$700 mil. Carro. Em 1962, Garrincha não tinha carteira de motorista e não sabia dirigir, mas ganhou o concurso promovido pelo Jornal dos Esportes e que daria o carro de luxo para o jogador mais popular do Brasil. O craque contou com a ajuda dos amigos para comprar cupons do jornal para vencer. Levou o Cinca Chambord, primeiro carro de luxo feito no Brasil na época. A fábrica foi fundada em 1958 em São Bernardo do Campo e ficou aberta até 1967, quando foi comprada pela Chrysler. De banco de couro e 4 portas, o Cinca Chambord foi lançado em 1959 com design que lembrava o estilo americano. Na época, o Cinca Chambord era o veículo mais caro do Brasil, vendido por R$1.098.000 de cruzeiros, que equivalia a 114 salários mínimos da época, que era de 9.600 cruzeiros. Fontes de renda. Sabemos que atualmente o futebol não é a única fonte de renda dos jogadores. Além dos salários absurdos, são inúmeras marcas que querem que os ídolos estampem suas propagandas. Porém, naquela época, Manuel não sabia vender a sua imagem e era avesso a marketing. Apesar de se tornar um fenômeno dentro de campo, não tinha noção do seu potencial. Informações mostraram que Garrincha provavelmente recebia 10% do salário de Pelé, ou seja, uma faixa de 200 mil cruzeiros, e que na época atual poderíamos imaginar um salário mensal de R$7 mil. Nada mal para a época, porém longe de ser o que ele merecia e o suficiente para que ele acabasse com tudo. Fortuna. Diversos atletas ganham muito dinheiro rapidamente, mas perdem com a mesma rapidez por conta das tentações que a fama e a luxúria oferecem. Há também casos em que decisões erradas na carreira também pesam para um declínio financeiro. Antigamente acontecia com mais frequência, já que as cifras não eram as mesmas de hoje. Um dos casos mais conhecidos de gastos exagerados e falência é o de Garrincha. Ídolo e campeão mundial, acabou gastando todo o seu dinheiro com festas e álcool. Ele foi um gênio do futebol, mas acabou encerrando a sua carreira com dificuldades financeiras e muito jovem. O jogador foi praticamente à miséria, perdendo todo o seu patrimônio conquistado, mas nada disso é capaz de apagar sua história e relevância para o futebol brasileiro e mundial. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.